Boa tarde a todos. Que bom ver esse palco aqui com bastante gente, prestigiando aqui este momento especial que, junto a Rosana da TAP, vamos ter oportunidade aqui a conhecer um pouquinho mais o produto. Quem não me conhece, sou Ariel Puntiliano, da Mercosur Operadora, integrante da UGARCH. Agradeço a presença de todos vocês aqui. E iniciamos este bate-papo aqui com a Rosana, que já tem uma larga, assim, uma experiência bem boa em companhias aéreas, mas desta vez está representando a TAP, Transporte Aéreo Português, que vem com a grande novidade que, em breve, inicia a frequência com Porto Alegre. Então, seja bem-vinda e, por favor, nos conte, então, as novidades. Obrigada, Ariel. Obrigada. Boa tarde. Agradeço a presença de todos. É muito importante para nós, né, esse momento de retomada total do Estado. Que nem o Ariel comentou, eu sou a Rosana. Eu fico baseada em Porto Alegre e sou responsável comercialmente aí por toda a região sul do Brasil. E, na verdade, eu tenho duas grandes informações que é muito importante a gente passar, né, neste momento. A questão da retomada do voo, que eu vou falar bastante aqui, de equipamentos, de rotas, e também de como transformar, né, a viagem do seu cliente. Né? E esse eu acho que é um gap de venda que traz bons negócios aí para todos nós. E a ideia dessa nosso bate-papo, né, Ariel, é a gente falar um pouquinho aí de como melhorar aí a venda de vocês junto com o cliente. Bom, falar um pouquinho da TAP, né, da história aí da TAP. Esse ano a gente está comemorando 80 anos de história. Ariel, é muita história para contar, viu? Mas a gente fica muito contente, porque é uma companhia que tem muita tradição, né? Também tem muita segurança, credibilidade. A gente passa isso para os passageiros. Quantas cruzadas do Atlântico devem ter feito nesses 80 anos? Né? Muitas mesmo. Reconhecimento de prêmios. Então, a TAP sempre tem vários prêmios aí. A gente fica muito contente e compartilha sempre com os nossos passageiros, com os nossos parceiros, né? Sempre buscando uma excelência. Temos também a parceria da Star Alliance, uma importante aliança que nos ajuda a abastecer em destinos que a TAP não voa. E também sempre de olho no futuro, né, em novos projetos, trazer novas inovações e de sustentabilidade. 80 anos é para poucas companhias, viu, gente? Tem muita história aí, logos também, enfim, transformações desse momento todo. Aqui eu quero falar um pouquinho das nossas operações, né, do Brasil. Então, TAP é a companhia aérea europeia que mais tem voos, né, saídas do Brasil direto para Portugal, porta de entrada para a Europa. Claro que aqui eu vou falar do nosso voo de Porto Alegre, né, Ariel, que nós estamos tão contentes, pedimos tanto essa retomada, né? Pedimos tanto aí desse voo de volta, criou a oportunidade de Florianópolis, né? Então, em setembro a gente inaugurou, já tinha um estudo, a gente só acelerou. Então, Florianópolis a gente começou em setembro do ano passado. Eu posso fazer uma pergunta, claro. Já? Florianópolis vai ficar como ponto de partida também para a frequência para Lisboa? Isso mesmo, vai ficar, Ariel. Então, eu fico bem feliz de falar que a TAP opera em 13 cidades. 13 cidades que a gente está operando, 13 capitais, né, do Brasil. Então, Florianópolis permanece, tá, com a operação 3 vezes na semana. Porto Alegre começa agora, semana que vem, então essa é a grande novidade também. Então, dia 1º de abril, o nosso Airbus 330 Neo está pousando aqui no nosso aeroporto Salgado Filho. Então, a gente fica muito contente depois de ter visto... Bem nova essa aeronave. Novíssima. Eu vou falar um pouquinho. O Airbus é uma das mais aeronaves novas, realmente mais modernas, da própria Airbus. E vai ser muito interessante, realmente, a gente ver o avião pousar, né, na pista, ver essa retomada toda que sofremos tanto com o ano passado, né, Ariel? Então, a nossa operação de Porto Alegre vai ser 3 vezes na semana, terça, quinta e sábado. A mesma aeronave que vem é a mesma aeronave que vai. Tá?
e direto para Lisboa. Depois a gente tem as opções de São Paulo e Rio, que realmente tem mais demanda, né, vocês sabem. São Paulo, a gente está com 18 voos semanais, tá, para Lisboa. São Paulo e Rio, além da operação de Lisboa, eu tenho também a operação de Porto. Tá? Então, a operação de 3 vezes na semana, São Paulo, Porto, direto. E Rio de Janeiro também tem a operação de Porto 2 vezes. Rio de Janeiro eu tenho também 12 voos semanais. E depois a gente tem Belo Horizonte, Brasília, Salvador, Maceió, Recife, Natal, Fortaleza, Belém e Manaus. Todas essas saídas direto para Lisboa, porta de entrada para a Europa. Muita coisa, né, Ariel? Muita. Não, estava contabilizando, são como 80 voos por semana. 80 voos. Tem muita oferta de assento, né? Muitas, muitas. Muito mesmo. E, claro, esses voos diretos, né, têm um melhor produto. Você tem como um melhor produto para oferecer para o seu cliente. E isso faz toda a diferença na hora da gente fechar essa venda, né? Vamos falar um pouquinho agora da frota moderna e sustentável, né? Por que escolher a TAP? Realmente a TAP vai ser uma viagem diferenciada. A questão das aeronaves, né, modernas e também sustentáveis. Então, a gente está operando nos voos intercontinentais com o Airbus 330 neo. É um dos equipamentos mais modernos e estará aqui fixo na rota de Porto Alegre. Tá, Ariel? Eu faço questão de falar isso, porque muita gente me questiona. E essa aeronave estará aqui conosco. É uma das rotas mais longas de Porto Alegre para Lisboa. São praticamente 12 horas de voo. Tirando essa rota, outra rota longa da TAP é de São Francisco para Lisboa, também é outra rota longa. Então, a gente fica muito contente de trazer esse equipamento, na qual os nossos clientes vão ter muito mais conforto a bordo. É um equipamento que ele tem um sistema de anti-ruído. Ele tem tipo um Dreamlines, né, que ajuda na questão do jet lag, para quando o seu passageiro chega no destino final, e é muito tempo de voo, né, então isso ajuda realmente para o passageiro ter mais conforto. Além das telinhas individualizadas, né, sempre também filmes atualizados, fones de ouvido, Necessaire para a classe executiva, temos também manta, e o travesseiro, enfim, todo conforto. E tem vinho português também, né? Claro, gastronomia toda típica isso portuguesa. Em todas as classes. Em todas as classes. Conectividade, né? Então, Lisboa é a nossa porta de entrada, é onde a gente realiza todo o nosso leque de conexão. O nosso programa de milhagens, que é o Million Go. O nosso programa de stopover, vou comentar um pouquinho, porque o programa de stopover é um diferencial da TAP, fazer essa parada gratuita. Né? Também a possibilidade de fazer upgrade de cabine, né? A gente também tem essa possibilidade, e também o compromisso com a parte ambiental. Hub de Lisboa. Então, a gente fica, que nem eu comentei, geograficamente é favorável, né? A gente ter essa entrada ali e conectar realmente com toda a Europa, né? O brasileiro aqui vai mais realmente para a Europa. Eu também tenho África, que eu vou comentar um pouquinho, as nossas demandas, mas o aeroporto de Lisboa, quais são os diferenciais? Ele é um terminal único, então o cliente pode ir caminhando de um trecho para o outro. A bagagem sempre vai para o destino final, né? A imigração é feita em Lisboa para a comunidade toda a europeia. Em português, língua portuguesa, então isso é muito, o cliente se sente muito mais à vontade. A bordo da aeronave também vai falar português, com toda a gastronomia portuguesa, né? Então isso realmente o nosso cliente se sente muito mais confortável, ainda mais cliente de lazer que não está tão acostumado aí a embarcar, né? E lembrando também que nós temos 2 lounges no nosso aeroporto de Lisboa. E, Ariel, aqui em Porto Alegre, a gente já tem acordo com o lounge da Ambar. Então, todos aqueles clientes de classe executiva que embarcarem em Porto Alegre já vai ter o acesso direto na sala VIP de Porto Alegre Ambar. A Ambar, tá. Isso mesmo. Isso mesmo. Então, a gente já fechou acordo com clientes de classe executiva. Aqui em Porto Alegre já vão ter acesso a essa sala e lá em Lisboa a nossa própria. Aí o nosso lounge que a gente já tem realmente, né? Ele é bem grande, 2. Sim. Aí é próprio nosso, né? E também lembrando que o aeroporto de Lisboa, alguém já foi para Lisboa?
Ai, que coisa boa. Essas mãozinhas para cima, Ariel. Então, o aeroporto de Lisboa, ele fica bem, geograficamente, ele fica bem central, né? Ele é perto do centro. Então, rapidamente, do metrô, Uber. Então, funciona muito rápido para você fazer esse stopover, conhecer um pouquinho mais de Lisboa. Então, isso também é uma outra facilidade aí para nós. Vamos falar um pouquinho do programa de stopover. Esse programa faz a diferença, né, Ariel? Com certeza. Então, olha só, emitindo TAP, tá? Qualquer origem do Brasil, para qualquer destino que a gente voe, 42 destinos dentro da Europa ou da África, o seu cliente vai poder fazer a parada na ida ou na volta, em Lisboa ou em Porto, até 10 dias sem custo nenhum. Tá? Então, isso é muito legal, isso já vem direto na tarifa, vocês podem buscar o seu operador, seu consolidador, seu fornecedor. Isso faz muita diferença, porque o seu cliente que vai para uma viagem para a Europa, nada melhor do que dar uma paradinha em Portugal, tomar um vinho verde, né, um bacalhau. Sempre vale a pena, para aqueles que já conhecem, como a maioria de vocês, parar, relembrar, comer um bacalhau, né, e visitar as coisas novas que Lisboa sempre oferece, claro, né? Que é uma cidade que tem uma velocidade muito grande de inauguração de novos atrativos, né? Com novos hotéis também, tudo. Feiras também, enfim. Vale a pena fazer essa parada. Tanto eu falo para o horário da conexão, para quem sai aqui de Porto Alegre, quanto também eu comento que a viagem não fica tão cansativa, né? Se eu estou indo para Marrocos, se eu estou indo, enfim, para Praga, então não fica tão cansativa. Dá uma paradinha na ida ou na volta. A maioria de vocês já devem ter visto agora nos consolidadores, nas operadoras, o horário que a TAP está voando. Vai ser agora à meia-noite, né? Na verdade, a gente, alguns dias é meia-noite, outros é às 10. A gente e teve outros que fazer isso. Tá fazendo Era TAP. para a questão de slot de chegada em Lisboa. A gente teve que fazer esse ajuste aí nesse início. Mas depois ele vai ficar fixo, sair das 22 horas. Ok. Do que estava. Mas não percam essa oportunidade de, quando o passageiro está querendo ir para a Europa, fazer essa parada em Lisboa, na ida ou na volta, sem custo nenhum, até 10 dias. Claro que o cliente não vai ficar 10 dias. A gente já fez um estudo, viu, Ariel, que normalmente o cliente não fica tudo isso. Mas essa opção dele poder ficar, ele fica uma média de 5, 6 dias, não mais. Mas essa opção dele poder ficar sem custo nenhum, né? E tem hotéis ótimos, né? Com custo-benefício muito atrativo, vale a pena e incrementa muito o pacote aí de vocês. Então, olhe com carinho essa questão do stopover. Agora, vamos falar um pouquinho aqui dos nossos destinos. Tá? Então, que nem eu comentei antes, o nosso carro-chefe da TAP realmente é a Europa. Tá? Então, a Europa, a gente tem mais de 40 destinos. Tá? E a África, a gente tem principalmente para países que foram colonizados pelos portugueses. Né? O que eu quero destacar da África é Marrocos, que está bem em alta agora, um destino, né, exótico. Então, a gente opera Casablanca e Marrakech. E dentro de Portugal é um país pequeno, comparando ao Brasil, né, que é um continente, mas a gente opera em 7 aeroportos dentro de Portugal. Então, vale a pena, de repente, seu cliente conhecer um pouquinho da Ilha da Madeira, o arquipélago de Açores, né? Então, a gente opera em Faro, Ponta Delgado, Porto Santo, Ilha Terceira. Então, eu sempre brinco, Portugal é pequeno, mas ele é surpreendente, né? Tanto de norte a sul, ele tem uma diversidade incrível. Agora, vamos falar um pouquinho aqui das cabines, categorias de cabine, né? Que a gente estava falando um pouquinho de produto, né, Ariel? Então, assim, a classe econômica, a TAP tem a classe econômica e a classe executiva. Na classe econômica, telinhas individualizadas, que nem vocês estão vendo aí, né? Temos Wi-Fi a bordo. A distribuição do nosso equipamento é 2, 4 e 2, então os assentos de 2 ficam bem individualizados, né? Alimentação a bordo, típica portuguesa, né? Refeições da classe econômica, 2 refeições, monitores e o espaço também entre as poltronas. Aí nós temos a área comfort, né, que a gente estava falando, né, Ariel? Depois eu quero saber a tua experiência em viajar na nossa área comfort. Então, é dentro da classe econômica, são os primeiros assentos da classe econômica, tá? É a fileira 10 até a fileira 21, na qual tem mais espaço para as pernas. Tá? São 10 centímetros a mais.
O passageiro ele também desembarca primeiro, porque são os primeiros assentos da econômica, né? O Wi-Fi, a refeição, tudo é igual da econômica. A questão isso toda é importante conforto. ressaltar, né? Que é tudo igual à econômica, alimentação, a franquia de bagagem, tudo igual. A única questão é que ele vai ficar na parte da frente da parte econômica. Na primeira fileira, ele vai entrar o cliente antes que o resto da grande parte da econômica. E o desembarque na frente também facilita muito, né? Facilita. Mas ele tem quantos centímetros? São quase 20 centímetros a mais, 17, se não me engano. Assentos? Não, são 36 assentos. Os centímetros a mais. 10 centímetros. 10 centímetros. 10 centímetros então, a mais. Esses 10 centímetros a mais, eles realmente, para pessoas que são grandes, ou pessoas que sentem muito viajar, que não dormem, enfim, faz muita diferença por uma viagem de 11, 12 horas, né? O corpo chega bem melhor que estar espremidinho lá atrás, né? É verdade. Então, atenção a isso. Esse assento ele pode ser adquirido numa família de tarifas dedicada, que você já compra e já tem o benefício, ou você pode comprar em qualquer tarifa e depois comprar esse serviço, né, separado, direto no seu fornecedor ou direto no nosso site também da TAP. Mas vale a pena. O conforto é melhor, né, Ariel? Sim, com certeza. E agora vamos falar da classe executiva, né? Tem muitos clientes, né, que preferem realmente pagar um pouco mais e ter esse conforto, né, Ariel? Classe executiva, totalmente assento full flat, vira cama, cliente chega novo para a sua reunião ou para começar o roteiro do circuito. Cardápio totalmente diferente. Isso mesmo. Especial. A gente tem o cardápio nosso ele é renovado de 3 em 3 meses, também por um chefe de cozinha portuguesa. Louça Vista Alegre, que é uma louça bem renomada, né, lá em Portugal. A poltrona é Centro Ricaro, então é um conforto grande, né? Necessaire a bordo, entradas, o monitor é maior, de 20 polegadas. E também não podemos deixar de comentar o check-in dedicado, o fast track na hora de você acessar os aeroportos. Querendo ou não, os aeroportos ficam congestionados. Tem momentos que chega 2, 3 voos juntos e fica congestionado. Então, o passageiro de classe executiva tem acesso ao nosso lounge, gratuito, né? E tem esse acesso direto no fast track, na hora que você passa para o raio-x direto ali, não precisa ficar em fila. Isso é um diferencial, né, Ariel? E agora vamos falar um pouquinho aqui dos serviços auxiliares, né? Já vou finalizando aqui, depois a gente vai abrir para perguntas, né, Ariel? Sim, depois vamos, quem quiser, faça um sinalzinho que vamos aproximar o microfone para conseguir fazer as perguntas, aproveitar este espaço que a Rosana está brindando para nós, trabalhadores do turismo, né, poder consultar todos, tirar as dúvidas aí. Outro detalhe também que eu acho bem importante hoje é a TAP ter um dos melhores parcelamentos. Tá? Então, a TAP permite parcelar em 10 vezes sem juros. Você sabe que o brasileiro adora um parcelamento, né? Nada melhor do que você já programar a viagem com antecedência, já emitir o bilhete do seu passageiro, deixar o cartãozinho dele quase liberado para quando ele embarcar. Então, 10 vezes sem juros é um parcelamento bem diferenciado. Serviços, então, né? Nós temos o lounge, que nem eu comentei, 2 lounges, tá? Um na área mais central e um quando o passageiro já passa pela imigração, então ele já está praticamente no portão de embarque. O cliente da classe executiva tem acesso a esses 2 gratuitamente. Quem tem o nosso cartão de milhagens, o Million Gold, no status Gold, Silver ou Navigator, também tem acesso gratuito e pode levar um outro passageiro, né? Star Alliance Gold também, né? Então, toda essa opção aí também temos opção de compra, quem quer comprar para ter o nosso acesso ao nosso lounge, né? Lugar livre também, isso é legal, viu, Ariel? Se o passageiro quiser viajar de econômica e ter o assento do lado livre, ele pode pagar para ter esse assento do lado livre também. Né? Então, isso também é uma opção que a gente tem. O Fast Track, que eu comentei, a agilidade na hora de passar, né, no raio-x ali, não ter que enfrentar aquela fila toda, a gente possui para clientes de classe executiva e econômica, quando é na família de tarifas da Plus, que ela paga um pouco mais e já tem esse benefício, né? Reservas também referente à disponibilidade de ter esses assentos da área Comfort, né? Também tem toda a questão que pode também previamente ter os descontos melhores para esses assentos também.
E esse lugar extra que eu estava comentando também, que é possível, se o passageiro, né, enfim, é mais forte, quer ter um assento do lado disponível. Eu sei disso. Sim. A área comfort é ótima, né, Ariel? As pernas já ajudam, mas vá que você queira ficar com 2 assentos, na TAP é possível. Com certeza. Voar na TAP é uma excelente experiência, porque a gente sabe que voar no idioma português, né? E isso para muitos clientes termina sendo um diferencial. Eu não sou do Brasil, né? Mas eu moro aqui há muitos anos, então eu me sinto muito à vontade viajando pela TAP. E eu sei, porque trabalho disso, que o nosso cliente valoriza muito o viajar com alguém que fale a própria língua, né? Então, não, isso é um diferencial. O cliente se sente mais seguro. Se bem que tem alguns portugueses que falam tão enrolado que fica complicado, entendeu? Fala tão rápido, mas é que nem nós aqui também, né? O gaúcho também, de vez em quando começa a falar que mas, não. Mas, enfim, a maioria dos portugueses, tudo bem, dá para entender. Né? Não, mas o melhor, Ariel, é a imigração. Nada melhor do que você entrar na imigração e falar português, né? Você se sente mais confiável, você explica melhor, você se sente mais à vontade. Não, né? Inclusive, é bom até falar que, às vezes, a imigração de Portugal, de Lisboa, ela fica congestionada também de gente. Então, sempre bom ter assim, momentos que permita 3, 4 horas de conexão para dar com folga para poder passar por migração, sabe? Então, sempre fica esse conselho, né? De que não pegue uma... Mesmo no idioma português, tudo tem que respeitar na imigração de Portugal, todo o rito, né? Aproveitando esse assunto lá, assim, período de verão europeu realmente fica mais congestionado, né? É o ápice aí de toda a Europa. Mas eu queria comentar com vocês, o tempo mínimo de conexão em Lisboa é 1 hora. Só que a gente sabe que clientes de passaporte europeu, eles têm um canal diferenciado. Então, para esses clientes, ok, 1 hora é tranquilo. Agora, clientes que têm somente passaporte brasileiro, aí tem esse outro canal que fica mais congestionado. Então, sempre tem que ser, no mínimo, aí 2 horas em diante. Né? Mas a TAP tem um serviço, né, quando você desembarca na frente da imigração, pessoas com colete laranja que já vão selecionando aquelas conexões mais próximas. E eu tive o prazer de ver isso na minha última viagem, faz 20 dias, para Portugal. E funciona, gente. Funciona, eles já estão ali na frente ali da imigração e já estão falando conexão para Frankfurt, conexão para Orly. Eles já estão... E aí eles direcionam... Eles separam. Por separado, para agilizar o processo. Porque eles sabem também, a gente sabe que o aeroporto tem momentos que realmente chega vários aviões juntos. Interessante também que a mala chega a destino final também. Isso então, mesmo, esse facilitador. É um problema a menos, né? Sim, você nem se preocupa com a questão da bagagem mesmo, né? A bagagem vai sempre para o destino final. É só essa questão da imigração mesmo, né? De você chegar e falar. Tem momentos que é bem tranquilo, viu, Ariel? Eu já tive, assim, que eu demorei 10 minutos. Chegava a não acreditar. Foi bem rápido, mas depende do horário da chegada. Tem horários que chegam 4 voos junto, de 298 passageiros, que é o nosso Airbus 330, né? Então, claro que congestiona, não tem como, né? Com certeza. Não sei se podemos abrir aqui um espaço para perguntas. Não sei se alguém quer perguntar. Tem alguma pergunta? Foi tão boa a apresentação, né? Tão completa. E esse avião aqui é só para dar vontade de viajar, viu? Para todo mundo dar vontade de viajar. E semana que vem ele está em solo gaúcho. Não, tem que ter o sorteio, né? 4 executivas, no mínimo, né? Executiva ainda, ó. Oi, eu só tenho uma pergunta. Eu não perdi ali na apresentação, se tu comentou, se na econômica premium reclina mais ou não, ou é igual? Não, reclina um pouquinho mais, tá? Então ele tem 10 centímetros a mais, a gente chama de área comfort, tá? De top comfort. Então, a gente tem 10 centímetros a mais, ele reclina um pouco mais. É da fileira 10 até a fileira 21. Isso dá uma boa diferença. Dá também. E o equipamento de Porto Alegre terá, sim, essa é parte o Airbus 330 Neo. Na verdade, todos do Brasil a gente tem essa configuração, né, de econômica executiva e dentro da econômica essa área comfort, tá? Só que alguns equipamentos, principalmente falando de Manaus, Belém, Fortaleza, a gente voa com o Airbus 321
Por quê? Porque lá é muito próximo de Lisboa, né? Lá é praticamente 6, 7 horas, é muito próximo. Então, esse equipamento ele é menor, ele tem um corredor só, mas internamente a configuração é igual. É executiva e econômica e a área comfort também. Ele é um pouco menor, mas ele é igual. Sobre a área comfort, tem o quê? Uns 20%, 30% de diferença de valores assim da econômica normal? Qual é a diferença, assim, mais ou menos? Então, na verdade, se você comprar com antecedência, né, e você comprar na família de tarifas Plus, você paga um pouco mais. Mas os benefícios que vêm com isso, né, que é, além de você poder já marcar os assentos ali da área Comfort, você acaba tendo a franquia de 2 PCs de 23 quilos, a franquia dela é diferenciada. Tem também o Fast Track, que eu comentei, de entrar rápido ali na hora do raio-x. E também a questão do pós-venda, que eu acho tão importante, né? Porque é uma família de tarifas, hoje em dia, com essas famílias de tarifas, todas as companhias com isso, né? Mas a gente tem a facilidade de permitir o reembolso integral, deixar o bilhete open, se o cliente não pode cancelar a reserva e deixar o bilhete open, né? E também remarcação sem multa, somente com diferença de tarifa. Então, é uma família que você paga um pouco mais, né? Mas olha o tanto de benefícios que acaba levando para o seu cliente. Então, vale a pena sempre investir e tarifar, porque, às vezes, a diferença não é tão grande. Né? E para tudo esses benefícios que vêm. Ai, Rosana, mas o cliente comprou numa família de tarifas mais simples e decidiu de última hora, né, ter esse conforto. Não tem problema nenhum. Aí ele pode comprar esses assentos, mas tenha certeza que ele vai acabar pagando mais caro do que se ele já tivesse emitido direto no bilhete. E mais um detalhe, quando ele emite o bilhete, ele parcela em 10 vezes sem juros, que eu comentei com a TAP, né? Qualquer serviço que você vai comprar depois, bagagem extra, assento, lounge, qualquer coisa, o serviço ele não é parcelado. Aí tem que pagar à vista. Aí, às vezes, eu escuto, poxa, esse assento está caro na TAP. Gente, mas por que já não comprou numa família de tarifas, né? Já investe nessa viagem, nessa experiência de viagem, que você vai ter maior conforto e parcela em 10 vezes sem juros. Né? Vale muito mais a pena. Com certeza, com certeza. Pessoal, alguém a mais? Na verdade, chega a ser quase 50% do valor de uma tarifa. Mas daí tem que ver a disponibilidade né, tudo. Eu brinco que as classes, né, que aparecem ali, elas oscilam muito, elas são muito flutuantes, né? Então tem horas que tu pega uma tarifa super boa, se a ocupação do voo está baixa, e tem horas que o voo está cheio, está com 90%, então não tem por que colocar as promocionais. Então tudo oscila muito. E quanto com mais tempo de antecedência, melhor, tá? Melhor ainda para ter essas tarifas boas aí promocionais. Ó, todo mundo perguntando, Ariel, que coisa boa! Eu queria saber a questão de pets na cabine, como é que está funcionando. Eu ia perguntar isso, uma boa pergunta. Como é que está funcionando, né, agora com a TAP? Então, é muito legal no nosso voo, principalmente de Porto Alegre, né, quando tinha antes e agora a retomada, tenho certeza. Eu vejo muitos pets, muitos, porque para nós é muito tranquilo, né, poder carregar consigo o seu animalzinho de estimação, assim como também cadeirante, cadeira de rodas. A gente vê muitas pessoas, e eu até estimulo pessoas mais idosas, que não têm tanta agilidade, né? Poxa, pede a cadeira de rodas, isso agiliza todo o processo de migração também, de chegar no portão. Então, a gente sempre vê no nosso voo bastante cadeira de rodas e pet. Mas, respondendo à questão do pet, o pet é super tranquilo, tá? Tem que fazer a reserva antes. Tem uma taxa a ser paga, tá? Que você daí já faz, na hora que reserva, já faz. E na hora que... Não. Tem a possibilidade de fazer no aeroporto também, tá? Mas eu sempre sugiro deixar tudo pronto. Então, faz já, na hora que você emitir o bilhete, já solicita o serviço de pet e já faz o pagamento também. Tá? É mais fácil deixar tudo confirmado, porque a gente tem um limite de pet. Então, se não me engano, são uma média de 5 pets por voo. Né? Então, tem que cuidar isso, só em classe econômica. Então, tem que cuidar isso. Mas é super tranquilo, aí vai estar ali toda a dimensão que tem que ter da caixinha, né? O cachorrinho tem que ficar dentro, né? Toda a documentação do cachorrinho também. Né? Então, isso tudo está no nosso site também, tá? Vocês podem, de fácil acesso, consultar. Interessante isso. Alguém mais? Enfim. Começa 1º de abril, 3 vezes por semana. Vai ser terça,
quinta Sábado. e sábado. Isso mesmo, isso mesmo. E é verdade, tá? 1º de abril, mas é verdade. 1º de abril ele está chegando aí no solo gaúcho e está saindo à 00:10 já. E a gente vai trazer, enfim, comitivas de jornalistas portugueses, vamos fazer, também o governador vai estar lá conosco, né? Então, a gente fica muito feliz aí dessa retomada para todo o estado do Rio Grande do Sul. Que bom. Então, queremos desejar, então, para essa nova etapa da TAP, o melhor sucesso, a melhor dos desejos, porque realmente é muito necessário para o gaúcho ter uma conexão direta para a Europa, para Portugal. Então, desejamos que realmente o voo venha lotado todos os dias. E bom, e mais agradecer aqui a presença da Rosana, que ela veio aqui explicar um pouquinho e trazer todas as novidades da companhia portuguesa. E agradecer então a presença de todos vocês, viu? Muito obrigado.